Livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum, de Mahesh Chavda. Capítulo 7. Flechas de dor, flechas de triunfo. Existe um custo que acompanha o chamado e a unção divina. Quando finalmente reconhecemos que nossa vida não é nossa e que fomos comprados por um preço, então tudo muda. Começamos a sentir a urgência de Deus nos movendo inexoravelmente para uma parte especial dos campos de colheita. Lembro-me da grande urgência que senti quando ministrava para centenas de milhares de pessoas na África Central, onde o vírus HIV infectou mais de 1 em 4 adultos e um número incontável de crianças. Em algumas cidades da região, mais de 7 em cada 10 grávidas havia tido resultado positivo para testes de HIV e provavelmente passariam a enfermidade fatal aos seus bebês durante a gestação, nascimento ou amamentação. Muitas daquelas pessoas estavam morrendo e o Espírito me pressionou quanto à urgência de pregar-lhes o Evangelho da vida antes que a delas chegasse ao fim. Na época em que escrevo este livro, HIV ou AIDS é a principal causa de morte na África e 6.500 africanos morrem a cada dia. Quando a paixão de Deus flui com tanta força em direção ao perdido e ao ferido, seus servos devem, às vezes, tomar algumas decisões difíceis e fechar o coração, a fim de obedecer a seu Senhor. Isso aconteceu com muitos servos de Deus durante os séculos. Aconteceu comigo, enquanto dirigia as 5 campanhas evangelísticas na ilha de Taiwan, na República da China. Os líderes cristãos de Taiwan me disseram que, se as igrejas do país vissem 2 pessoas virem ao Senhor em um ano, haveria uma grande celebração. Estávamos vendo centenas delas vindo ao Senhor a cada noite durante aquelas reuniões. Embora a batalha espiritual nos céus fosse uma das mais intensas que já testemunhara em minha vida, ainda estávamos vendo a colheita sendo ajuntada de maneira milagrosa. Bem no meio dessa vitória gloriosa e demonstração de poder de Deus, recebi um telefonema devastador. Meu irmão mais velho estava seriamente doente. Ele nunca se casara e literalmente sacrificara sua carreira e vida para tomar conta de minha mãe e educar minha irmãzinha e eu, depois do falecimento de meu pai. Ele havia se derramado por nós. Eu havia orado pelo meu irmão há 2 anos e meio. Logo depois, ele ficou seriamente doente pela primeira vez, e Deus o tinha milagrosamente sustentado e levantado. Dessa vez, ele estava à beira da morte, em Londres, na Inglaterra, e tudo que eu podia fazer era me comunicar por telefone com o outro lado do mundo. Queria tê-lo em meus braços e dizer que o amava. Queria dizer: obrigado por cuidar de mim tão fielmente. Tudo o que podia fazer era continuar, apesar das dificuldades. As campanhas que eu conduzia haviam sido anunciadas por 1 ano e meio. Centenas de pessoas estavam vindo de avião de Singapura e Hong Kong. Milhares de chineses estavam sendo salvos no processo, pessoas que nunca haviam ouvido o Evangelho com poder. Então, recebi a notícia de que meu irmão havia falecido. Conflito do dever. Venho de uma tradição que diz que quando uma pessoa da família morre, todo homem deve ir ao funeral, especialmente o filho mais velho que estiver vivo. Liguei da República da China para minha mãe, em Londres, e ela disse: querido, nunca lhe pedi nada. Venha estar com seu irmão. Se eu fosse a Londres para o funeral, teria de cancelar no mínimo 5 noites, 2 para a viagem de Taiwan para Londres, 1 noite em Londres e mais 2 para voltar para Taiwan. Entretanto, centenas de almas perdidas estavam sendo salvas a cada noite.
Minha mãe estava me pedindo para honrar o homem que abriu mão de tudo por mim. E era um pedido legítimo por um motivo muito importante. Se eu atendesse, porém, centenas e talvez milhares de almas provavelmente estariam perdidas para sempre. Veja, o Senhor está nos levando ao ponto em que temos que fazer escolhas difíceis que desafiam algumas das maiores prioridades de nossa vida. Tive de ligar para minha mãe e dizer: Mãe, amo você, mas tenho de responder ao chamado do Senhor. Fiquei na China e não fui ao funeral de meu precioso irmão. Mal consigo lhe dizer como me doeu fazer aquele telefonema e pregar, apesar de minha dor. Mas a glória de Deus desceu com uma nova medida naquela noite e depois em cada reunião, e nós vimos centenas de pessoas salvas cada noite. Eu sei que verei cada uma delas no céu, mas tive de fazer uma escolha difícil daquela noite em Taiwan. Deus está levando todos nós para uma jornada que será difícil, que nos forçará a fazer escolhas difíceis, que girarão em torno da questão: quem eu amo mais? A dor indescritível que senti quando fiz aquela escolha estendeu-se e permaneceu comigo por algum tempo. Amo profundamente minha mãe e a respeito, e não há palavras para descrever o amor, gratidão e respeito que tenho pelo meu irmão. No entanto, tinha de responder ao chamado de Deus e levar luz àqueles que estavam em trevas. Uma palavra de Jesus. A dor daquela decisão me perturbou até que o Senhor veio a mim com uma palavra que me curou gloriosamente. Só é necessário uma palavra do Senhor para levar embora toda lágrima e dor do seu coração. Você sabe o que ele me disse? Ele disse: Mahesh, você está fazendo a minha obra. Porque você não pode ir, eu fui. Se ele foi, então você sabe o que isso significa? Ele pegou meu irmão pela mão e disse: Vamos. Eu levara meu irmão ao Senhor há alguns anos, então sabia que ele era salvo, e o próprio Jesus veio pessoalmente levar meu irmão à presença do Pai. A Bíblia nos retrata como soldados e guerreiros no exército de Deus. Como um soldado sob o comando divino, talvez você encontre determinadas coisas em sua vida que entrem em conflito com o chamado de Deus para ela. Se você der essas coisas a Deus e obedecer a seu chamado, então Ele, pessoalmente, cuidará das coisas de que você abriu mão para obedecer a seu comando. Como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, descrito por João no livro do Apocalipse, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está pronto para vingar seu povo, Israel e sua igreja, com a espada de sua boca e nos levar a uma vitória total e iminente. Entretanto, primeiro devemos aprender 2 pré-requisitos da vitória em cada batalha. Primeiro, devemos lançar fora todo pecado e impureza em nossa vida, por meio de seu sangue. Segundo, devemos obedecer a cada comando e seguir cada estratégia que o Senhor nos dá, sem desvio ou hesitação pelo temor. Se você recorresse aos livros históricos e várias formas de mídia, você acabaria com uma lista bem grande de problemas, calamidades e obstáculos que se apresentam a nós nessa geração. Eu sei que sua lista incluiria fortalezas demoníacas como o aborto, uso excessivo de drogas e as doutrinas sedutoras da nova era e do humanismo universal, que corrompem as mentes e instituições de cada país ocidental do planeta. Essas coisas são demoníacas na origem e destruidoras entre a humanidade e até mesmo dentro da igreja. A resposta a essas influências está em Cristo e em sua igreja. Não importa quantos principados e poderes da maldade ameaçam destruir a justiça nesse país e levar cativas nossas cidades, Deus tem uma resposta.
Jesus revelou essa resposta na oração do sumo sacerdote no Evangelho de João. É a glória de Deus revelada em nós. Jesus nos deu a mesma comissão que capacitou e dirigiu sua missão inicial para nos redimir. Sua chamada é nossa chamada. Apenas ele já terminou a sua obra na cruz. Agora é nosso trabalho levar as boas novas ao mundo. Você tem o desejo de observar o jejum, modelo de Deus descrito pelo profeta Isaías? Deus está nos comissionando como seu exército do final dos tempos, com uma declaração antiga de guerra. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Isaías 61, de 1 a 6. Reconstruindo as ruínas antigas. Esse nível de chamada divina demanda uma mudança sobrenatural em nossos valores, direção e foco na vida. Se os valores de uma pessoa ainda são carnais, então você sabe que ela ainda não foi tocada pela glória de Deus. João, o revelador, teve uma experiência com Deus que mudou sua vida. As coisas que ele viu em sua visão dos céus ainda estão nos afetando hoje. Algo acontece com as pessoas quando se encontram com Deus vivo. Chamo isso de vício glorioso. Uma vez que João viu a glória de Deus, ele ficou viciado. Uma vez que Moisés viu a glória de Deus, ele ficou viciado. Uma vez que Paulo viu a glória de Deus, ele ficou viciado. Cada um desses homens trouxe uma parte da glória, governo e poder de Deus dos céus de volta para a terra com eles. Uma vez que você provar o celestial, nada na terra poderá chegar perto de satisfazer sua fome e sede pelo celeste. Creio que, de certo modo, é mais fácil vir a Jesus como um completo pagão e experimentar sua glória do que crescer na igreja e buscar provar essa glória. Não raro, pessoas que passaram anos em uma igreja começam a considerar a glória como certa. Repetidamente, os cristãos respondem aos relatos do derramamento da glória de Deus nas reuniões como algo normal. Ah, eu conheço isso. Já ouvi falar a esse respeito toda a minha vida. Então eu digo a eles: não, você não compreende. Você está falando sobre ouvir falar ou saber a respeito de algo histórico ou de algum acontecimento. Você não o conhece e não provou a maravilha da sua glória. Esse é o problema. Eu era um hindu quando de repente Deus apareceu para mim em uma visão do céu. Ele abalou minha alma e minha mente, transportou-me em um momento da completa escuridão para a completa luz, quando tive uma visão de Jesus, cujo brilho era maior que 10.000 sóis.
Quando na manhã seguinte eu finalmente acordei, estava completamente cativo por Jesus. Quando cheguei pela primeira vez na América do Norte e comecei a frequentar uma faculdade bíblica e uma igreja tradicional, as pessoas não conseguiam entender por que eu era tão fanático por Jesus. Elas diziam: "Você precisa ter calma, isso vai passar." Eles se compadeciam de mim porque eu era apenas um pagão recém-salvo. Se eles não fossem bondosos, teriam mandado-me embora bem antes do que fizeram. Com o passar do tempo, porém, comecei a morrer por dentro. Apatia, dúvida e descrença começaram a drenar minha vida. Encalhara em um lugar em que o espírito de religião negava seu poder. De início, eu quase me senti envergonhado porque não tinha grande tradição na igreja. Logo, descobri que não estaria perdendo nada se a medida padrão fosse a vida e a fé da maioria dos cristãos históricos. Eu tenho grande consideração pela verdadeira herança espiritual de famílias que tiveram um relacionamento pessoal e completo com Jesus. A maioria dos cristãos, porém, herda apenas uma forma de religião que parece determinada a negar o poder de Cristo e sua glória. Entretanto, essa não é uma herança a ser apreciada, é uma enfermidade que necessita de cura. Deus oferece instrução em Efésios 6, versículo 10, para a qual esse exército do final dos tempos precisa atentar. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6, do 10 ao 18. Vai lhe custar conhecer Deus e ver sua glória. Como Paulo, você terá de sacrificar todo o seu conhecimento e tornar-se como uma criança diante dele. Você terá de assinar o próprio atestado de óbito na cruz da obediência e, diariamente, submeter sua vida, agenda, suas prioridades em oração e jejum. Então, quando você confiar nele e despir-se de seus trapos imundos de injustiça e credenciais religiosos, Deus lhe dará sua justiça em novas credenciais, que têm tudo a ver com sua presença e nada a ver com a aprovação e prazer do homem. Durante o período em que o Senhor me chamou para observar um jejum de 40 dias, era algumas vezes tocado pela glória de Deus. Naqueles momentos, quando estava consciente, não queria mais viver. Na verdade, eu queria morrer a fim de poder estar com Ele. Em um instante, sua glória transformou meus valores e percepção de vida. Embora eu tenha fé para crer em Deus, para ter uma Mercedes nova ou uma casa, prefiro focalizar minha fé e energia em ver 100.000 pessoas vindo para Jesus em uma só noite. Bênçãos materiais e suprimentos são bons, mas meu coração foi transformado pela glória de Deus. Anelo por Ele, anseio pela Sua presença e cresci para amar e desejar as coisas que meu Mestre ama e deseja. Quando somos tocados pela glória de Deus, as coisas da terra ficam instantaneamente pequenas demais em comparação com essa glória.
Quanto mais perto chegamos dele, mais nós morremos. Quanto mais nós morremos, mais semelhantes a ele nos tornamos. Isso foi o que Paulo quis dizer quando falou: refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Se você não estiver no Espírito, não conseguirá ver as coisas de Deus e experimentar sua glória. Se você pagar o preço para buscar sua face em oração e jejum, então experimentará uma vida de transformação, quando literalmente se apoiar na força do Senhor e no poder de seu poder. Essa é a única maneira de lutar o combate da fé. Não recue diante do conflito. Na época da Guerra do Golfo, líderes mundiais e cristãos viram muitos exemplos do que acontece quando reinos estão em conflito. Durante os dias finais da batalha, os líderes mundiais discutiram sobre se a máquina militar de Saddam Hussein deveria ou não ser aniquilada ou apenas expulsa do Kuwait. Alguns disseram que Hussein deveria ser tratado como qualquer soberano, uma vez que ele estava em seus territórios. E assim foi feito. As forças aliadas da Força-Tarefa da Tempestade no deserto recuaram. Mas quase que imediatamente, quando ficou evidente que Hussein mentira sobre seu vasto arsenal de armas nucleares e biológicas, os líderes norte-americanos lamentaram a decisão de retirar-se pouco antes de derrubar Bagdá. Agora, 10 anos depois, nosso exército está lutando no Iraque novamente, porque eles não ficaram um dia a mais. O general H. Norman Schwarzkopf, comandante das forças aliadas na tempestade no deserto, disse que suas forças precisavam de mais um dia para entrar na capital do Iraque, Bagdá, e derrubar o império de Hussein. Em vez disso, receberam ordem para recuar. Agora, a situação está se repetindo. A oposição e a violência na luta para criar um Iraque livre levaram muitos a dizer que estava na hora de dar o fora. Eles estavam satisfeitos com a derrota parcial do inimigo e não queriam fazer o sacrifício necessário para garantir uma vitória completa. Os acontecimentos no Iraque espelham a atitude de muitos cristãos concernente à batalha espiritual. Uma vez que a crise imediata é resolvida, ou quando a oposição parece grande demais, nós recuamos em vez de perseverarmos até o fim. Deus quer nos dar vitória, mas também desenvolver a capacidade e a força que vem ao aprendermos a perseverar na batalha. Vemos essa questão claramente nos fatos que aconteceram há quase 2.800 anos. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. 2 Reis, capítulo 13, do 14 ao 19. Deus garante a vitória pela palavra de seu servo, mas está claro que ele espera uma resposta do rei. Fé e perseverança na batalha. Se você quer saber como alcançar vitória na esfera do espírito, aprenda a lição de Jeoás e nunca pare até que a vitória total seja sua em Cristo.
Nosso Deus nos deu algumas flechas poderosas ou componentes de vitória, e precisamos impressionar a terra com elas, até que a vitória total seja nossa. Desenvolver um estilo de vida de oração e jejum dá oportunidade ao Espírito Santo de moldar essa determinação e fé em nosso espírito. 8 flechas da vitória de Deus. 1. Seja cheio do Espírito Santo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1, 8. 2. Escolha sua batalha. Então, busque a direção de Deus para saber como entrar na batalha espiritual agressiva. Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás na minha mão? O Senhor lhe respondeu: vá, e eu entregarei nas suas mãos. 2 Samuel 5:19. 3. Analise o custo e comprometa-se com a vitória completa. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa com 10.000 homens, se é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Lucas 14, do 31 ao 33. 4. Seja sóbrio. Nem derrotas momentâneas e nem o sucesso devem ser capazes de fazê-lo baixar a guarda e retroceder. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Efésios 6, 13. 5. Tenha o objetivo de ganhar a batalha. Não permita que a falta de coragem ou as distrações dissipem seu compromisso de ganhar. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios 15, 58. 6. Não permita que obstáculos inesperados o forcem a retroceder. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. 7. Seja agradecido. Já que a batalha está ganha, agradeça a Deus e o louve pela vitória. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. E 8. Seja vigilante. Guarde a vitória até que a região esteja estável. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5, 8. Essas 8 flechas podem servir como nossa aljava de poder para a vitória. No reino de Deus, devemos compreender claramente que nosso inimigo, o diabo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Nossos objetivos devem sempre ser claros e determinados, e assim nossa fé e recursos divinos sempre suprirão a força de que precisamos. Recordo-me novamente dos anos negros da Segunda Guerra Mundial, quando os grandes exércitos se reuniram pela causa do bem e do mal, e tanto o Ocidente quanto o Oriente discordaram quanto ao domínio do globo. Em meio ao conflito global, vimos grandes líderes se levantarem. Alguns foram inspirados pela encarnação do mal ao proporem o objetivo demoníaco de aniquilarem os judeus e imporem seu domínio sujo sobre toda a nação que alcançassem. Outros homens de propósitos mais nobres foram colocados pelo plano divino para evitar o perigo. Seu nascimento em sua geração demandou uma resposta no corpo,
alma e espírito para resistir ao aumento do mal naquele dia. Como cristãos, o fato é que, nesta época atual, somos nós quem devemos dar toda a atenção e obediência ao propósito de Deus em nossos dias. Por meio daquele conflito, a tenacidade e devoção à vitória do general americano George Patton inspirou e facilitou alguma das grandes vitórias dos aliados contra o Terceiro Império de Adolf Hitler. O general Patton era conhecido por ser cruel quando buscava seus objetivos. Quando chegou o momento de pegar o inimigo, Patton queria ter certeza de que ele e seus homens estavam na brecha. Mesmo que suas reservas de suprimento estivessem sempre diminuindo diante do rápido avanço da linha de frente de suas colunas de veículos motorizados. O general Patton fez um grande discurso pela coragem quando pediu a atenção de suas tropas antes que elas prendessem o inimigo, sabendo bem que muitos deles seriam chamados para fazer o sacrifício máximo, perdendo sua vida ou membros do corpo em troca da libertação de outros. Esta é a paráfrase do discurso do general Patton. Homens, um dia, quando seus netos subirem em seu colo e olharem para você e perguntarem: querido vovô, o que você fez na Guerra Mundial? Você não terá de baixar sua cabeça envergonhado e dizer: estava adubando a terra em Louisiana. Você poderá olhar para ele e dizer: querido, eu estava bem no meio da batalha quando as nações do mundo estavam penduradas por um fio. Hoje, Deus está preparando sua igreja e reunindo suas águias para a guerra. Ele está concentrando suas tropas diante do derramar de uma onda satânica. Será como ele previu pelos profetas do Antigo Testamento. Seu grande derramar do Espírito Santo sobre toda a carne inundará a terra com sua glória e lavará todo o mal diante dela. O grande exército divino está sendo preparado para pegar a presa, derrubando as fortalezas de resistência maléfica sobrenaturais que estão segurando a humanidade na escravidão, do terror, pecado e enfermidade por todo o mundo. Devemos desenvolver perseverança, tenacidade e permanecer pacientes se quisermos ter sucesso na batalha. Acima de tudo, não devemos recuar, desistir, dar as costas, até que tenhamos destruído totalmente as obras do inimigo. Recebemos uma promessa de vitória. Entretanto, Deus está esperando que nós possuamos os portões do inimigo para destruí-lo completamente. Finalmente, precisamos atentar para a admoestação da palavra de Deus quanto à nossa fé nos tempos de conflito, dificuldade e decisões difíceis. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Hebreus 10, do 35 ao 39. A vida de fé e obediência a Cristo nos trará flechas de dor, bem como de vitória. Essa é a vida de um soldado de Jesus. Porém, a recompensa nessa vida e na vida futura é além da medida. Chegue-se a Ele e peça graça suficiente para hoje. Você e eu não estamos sozinhos no caminhar da fé. Há outros que se foram antes de nós, e sua vida brilha como exemplo glorioso da fidelidade e do poder de Deus sobre todas as coisas.